E eu queria fazer um contraponto nessa canção. De dizer a você nessa noite, e é esse o nosso propósito aqui, de dizer que mesmo os dias cinza, mesmo o dia preto e branco, mesmo o dia que não é colorido, mesmo o cinza, mesmo o grafite, ele pode ter vários tons. Diga amém. Mesmo que o seu dia, mesmo que o momento da sua vida não seja colorido, você não esteja vivendo um momento colorido, mas o cinza, o grafite, ele pode ter vários tons. Diga amém. Eu preparei, Carol, tem aquela imagem? Os artistas que estão conosco ali, a Lisa Jacobsen, que é artista plástica. Nessa imagem aqui, desta pessoa dançando com a criança, é uma imagem em preto e branco, nos tons de cinza, né? É um tom de grafite. Os artistas aí que gostam de desenhar, mesmo o grafite, mesmo o preto e o branco, eles podem ter vários tons. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Que mesmo que nossa vida não esteja colorida ou do jeito que nós planejamos e organizamos, mesmo que ela não esteja assim, haverá nova possibilidade. E haverá nisso tudo uma grande obra de arte, mesmo em preto e branco. Diga amém. Diga que assim seja. Você crê assim? Aplauda o Senhor Jesus. E nós vamos conversar então com os pastores que estão aqui. Eles trouxeram personagens da Bíblia, aonde esses personagens eles venceram os obstáculos. E cada obstáculo, cada dificuldade foi uma oportunidade. Pastora Rose vai falar sobre Ruth. Mas não é eu que começo. Não é? Ela disse lá no escritório que ela é. É o pastor Pedro. Não, é a pastora Luísa. É a pastora Luísa. Pastora Luísa e pastor Arnoldo vieram de cinza. Eles não combinaram, né? Eu disse assim, 2 tons. Aí o pastor Arnoldo já tem que lembrar, né? Ele falou 2 tons de cinza, isso. Vários tons, tá? Pastora Luísa, amarelo, então, né, vai falar sobre o nosso querido José. Boa noite, Igreja Paz. Amém. Eu confesso que eu estou bem temerosa de falar, parece que é a primeira vez que eu vou ministrar no culto, porque é grande a responsabilidade da gente falar sobre possibilidades, sobre recomeço, sobre tantas coisas. Mas é a Bíblia que nos ensina, né? E a gente comentava, enquanto organizava esse culto, do nosso amor, da nossa responsabilidade e do nosso desejo de ver a igreja triunfar em todas as áreas. E eu queria só ler para vocês Gênesis 37:2, que é um texto que me chama a atenção, porque fala assim, ó, esta história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. E quando a gente lê isso, eu penso assim, como assim a história de Jacó, e aí quando José tinha 17 anos? E aqui é que começa, queridos, a história de alguém que veio para impactar uma geração. Sobre possibilidades, talvez, um dos personagens mais queridos que nós podemos falar aqui é desse rapaz, que já não conheceu a mãe, que já cresceu com a rejeição dos irmãos, e que tinha apenas o afago do pai, né? Porque não tinha a afinidade dos irmãos, das outras pessoas, e dava a ele um pouco desse título de preferido do pai. Com isso, queridos, talvez você ou qualquer um aqui tenha conflitos familiares. A gente, às vezes, vem de histórias de família como a de José, que tem madrasta, tem irmão que é primo, tem primo que é sobrinho, e Jacó tinha que dar conta de tudo aquilo, e parece que é aquela família que está tudo errado. E aí a coisa foi ficando bem pior na vida dele, né? Foi ficando pior e os desafios só aumentaram. Daqui a pouco ele foi vendido, foi dado como morto, chega num lugar onde podia recomeçar a vida dele, e quando ganha confiança
de Potifar, quando ganha confiança das pessoas, vem uma mulher lá que tenta seduzi-lo, ele não cede, e ali ele acaba sendo injustiçado, e ali ele é preso. E às vezes a gente está na nossa vida assim, meu Deus, eu estou preso, não tenho mãe, não sei cadê meu pai, meus irmãos não gostam de mim, eu sou um estrangeiro, não tenho para quem correr, não tenho para quem ligar, não tenho o que fazer. E mesmo preso, ele jamais... Ele deixou de ter um relacionamento e uma postura, sabe? Ele não se deixou abater. Eu acho que o que eu posso dizer sobre José aqui para a gente hoje é não se deixar abater. Porque motivo tem, né? Motivo tem. Não se deixar abater e não deixar de ver Deus em todo esse processo. Sabe por quê, queridos? Ele tinha um caminho de ascensão. Para poder administrar todo um país, ele precisava lidar com a fome, com a escassez. Para poder administrar a área social, espiritual e tantos outros aspectos do Egito, ele precisava crescer na rejeição. E às vezes o nosso caminho de ascensão, ele tem que passar por processos no ministério, na família, que a gente não entende. E para não se deixar bater, a possibilidade que eu quero dizer para você é que essa luta hoje, essa vontade de largar tudo, essa vontade de sair correndo e ir para Nárnia, que nem eu digo, é só o começo de um processo de Deus para fazer tudo novo na sua vida. E não, boa noite, igreja, a paz. E não foi diferente com Ruth. Essa é a minha personagem, né? Ruth também tinha tudo para largar tudo e deixar a sua vida ser conduzida de qualquer forma. Mas nós, queridos, a nossa vida, nós podemos aprender com Ruth, assim como José, a gente vai aprender com Ruth nessa noite. Que a nossa vida, ela é feita de escolhas. E a nossa escolha deve ser escolher estar com Deus. Amém? E Ruth fez uma grande escolha na vida dela. E eu creio que a maioria de vocês hoje aqui, se eu perguntar, talvez todos, dirão que eu já tive uma grande decisão na minha vida, onde eu tive que tomar algumas escolhas. E que não foi fácil. Eu acho que eu tive que tomar uma escolha há poucos dias atrás. E que doeu, que não foi muito fácil. E eu disse, Deus, para onde eu vou? O que eu escolho fazer? E foi assim com Ruth. Ela decidiu, ela escolheu. Porque as nossas decisões, elas vão definir o restante da nossa vida, né? Aqui estão os psicólogos que podem... E o que é que aconteceu com Ruth? O que é que ela fez? Ruth morava num país onde ela estava passando grande dificuldade, eram juízes que comandavam naquela época, e Ruth, na verdade não começou com Ruth, começou com Noemi, sua sogra, futura sogra. Noemi, casada, tem 2 filhos e 2 noras, uma delas é a Orfa e a outra é a Ruth. E eles estão naquela dificuldade da região que era a fome, a falta de alimento na terra. E eles ficaram em Moabe por mais ou menos 10 anos. E ali Deus tira, né? Noemi perde o esposo e os seus 2 filhos. E quem lhe resta? As suas noras. Ou as noras, lhes restou apenas a sogra, né? E o que acontece? A sua sogra não tinha como ficar com aquelas mulheres. Poxa, os esposos haviam morrido, né? E aí ela libera aquelas moças, vão viver a vida de vocês. E aí Orfa rapidamente decidiu em ficar ali. Porém, Noemi iria para Belém, retornar para Belém, né? Sair de Moabe. E Ruth fez a grande decisão da vida dela, que está em Ruth 1,16. Vamos ler, queridos? Ruth 1,16. Pastora Arnoldo, não quer ler para mim? Deixa eu ler para vocês aqui. Essa foi a grande decisão de Ruth. Quer que eu leia? 1,16. Está aberto aqui. É? Uhum. Peraí. Vamos lá. Mas Ruth respondeu à sua sogra, né? Não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver.
o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. O seu povo, cadê? Será o meu Deus. E aí passa o 17. Essa foi a resposta de Ruth. Essa foi a grande decisão. Assim como nós também temos grandes decisões nas nossas vidas, Ruth teve, né? E que mudaria a sua história. O que é que vem acontecer com Ruth mais adiante? Só desgraça. Não. Não era desgraça que lhe esperava pela sua decisão. Era um futuro de bênçãos, um futuro onde ela colheria grandes coisas, assim como Deus tem preparado para nós, amados. Deus tem coisas maravilhosas, por mais que nós não enxerguemos o final do túnel, por mais que a gente não enxergue aquela luz que hoje está difícil. E Ruth decidiu ir com a sogra, e o que ela fez naquela cidade? Pensem, quantas de nós aqui optaríamos por ir com a sogra? Levante sua mão. Acho que eu iria. Eu iria. Não é porque ela está me vendo. Não, estou brincando, não precisa levantar, não, estou brincando. Mas a gente tem a sogra como alguém que a gente compete, né? De certa forma, é colocado assim. Na disputa do filho. Na disputa. E, no entanto, ela vai com a sogra e lá naquela terra... O pastor Arnoldo se levantou. Não é para ser assim, né, pastor Arnoldo? Sim, eu lembrei da minha agora. Ah, lembrou da sogra dele? Mas é importante falarmos isso. A família é importante, né, queridos? A gente hoje não teria o que dizer das nossas sogras. A minha sogra é uma bênção, a sogra do pastor Arnoldo é uma bênção também. Não, é porque ele falou isso já para ela. E não é porque ela pode estar assistindo agora, mas é porque realmente... Ela vai assistir se não estiver assistindo. E ela cuida da sogra, ela vai trabalhar naquela terra, né? Da forma mais simples que tinha naquela época. Ela foi colher, foi para uma colheita, queridos. Quem hoje, como seria nós hoje recomeçando? Como seríamos nós recomeçando? Não seria fácil, com certeza, né? O recomeçar não é fácil, mas ela trabalhou, ela sustentou e cuidou daquela sogra e, claro, né? Deus abençoou. A pastora Luísa disse que ela seduziu Boaz. Ruth vem em casa. Isso que a gente combinou que não ia falar isso, mas ela fez. Não fui eu, você ouviu o pastor falar. Ela deveria ser uma moça. O pastor disse: vocês não vão dizer isso, né? Mas ela deveria ser uma moça muito trabalhadora, onde o Boaz ficou de olho. Não seduz só de outras formas, também com trabalho. Porque quando ela se achegou a ele não perdeu tempo, né? Essa é a minha história de Ruth, né? Que a gente possa... E também, o que acontece? A descendência de Ruth, né? Vem Davi, que vem a ser a bisneto dela, e vem com uma história tremenda também de bênção, né, pastor Arnoldo? Sim, estou só esperando ele. Tá. Boa noite a todos, a paz. Vai dar uma microfonia. Não. Deu. Tá bem. Meus irmãos, a diversidade não escolhe pessoa. A diversidade, o dia da luta, não escolhe quem vai pegar. Talvez você chegou aqui hoje para esse culto de uma forma especial, né? Ouvindo sobre a diversidade e que cada diversidade é uma oportunidade. Nós ouvimos 2 exemplos bíblicos e nós temos esse terceiro que é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esse é um homem também que ao longo da Bíblia ele passa por diversas adversidades. E a Bíblia é uma coisa muito interessante. Ela é um livro que ela não esconde os erros dos seus grandes homens, das suas grandes mulheres, dos seus grandes personagens. Ela mostra a vida como ela é. A Bíblia ela é muito interessante e nós podemos entender melhor as nossas vidas olhando para alguns personagens, como foi José, como foi a Ruth e como foi Davi. Tem uma coisa interessante no mundo, na religião católica. A religião católica, todos os católicos, eles têm um santo de devoção. O que é a devoção se não olhar para o santo e querer imitar ao máximo a vida deste santo?
Que exemplo bom esse para nós olharmos para a vida desses personagens e para a vida de Davi. O Davi que teve uma vida, teve um momento que ele foi esquecido. Teve alguns momentos da vida que ele foi simplesmente esquecido. O pai dele chegou um momento que disse assim: cadê? Eu tenho mais um filho lá perdido lá. Jessé vai dizer isso. De Davi, nem lembrava de Davi. Quantos de nós já nos sentimos esquecidos? Esquecidos na empresa, esquecidos na igreja, esquecidos pelo melhor amigo, esquecidos no relacionamento, esquecidos. E isso machuca. Davi tem um outro momento que ele vai ser subestimado. Ele vai lutar. Ele diz: eu luto com Golias. E as pessoas olham para ele e dizem: mas tu não consegue nem ir. E o rei coloca nele a vestimenta, a armadura, e não consegue andar com a armadura. Os irmãos dele dizem assim: vai para casa, rapaz, você não sabe o que está fazendo. Quantos de nós já passamos pela adversidade de não ser compreendido? Quantos de nós sabemos ou sabíamos do nosso potencial, e na hora em que o nosso potencial foi colocado em voga, foi colocado em xeque, as pessoas disseram assim: não, você não consegue, isso não é para você. Aí você olha para Davi, e Davi pode nos inspirar, porque ele vai, luta com o gigante, e você sabe a história da sua vitória sobre Golias. Já falou alguma coisa? Tá. E depois, mais adiante, ele foi julgado pelo seu pai, ele é julgado pelos seus irmãos, e Davi tem uma coisa interessante: ele é julgado por nós até hoje. Porque nós olhamos para Davi, e nós vemos 1 Samuel 13:14, dizer que ele é o homem segundo o coração de Deus. É o único homem da Bíblia que recebe esse título. Mas até hoje nós o julgamos dizendo: mas ele pecou, mas ele adulterou, ele não cuidou da casa dele. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas até hoje nós olhamos para Davi e dizemos assim: mas Davi pisou na bola. E a vida não é assim. A gente um dia não é compreendido, outro dia é esquecido, e outro dia, como seres humanos, nós pecamos, nós erramos. E talvez esse pecado se arrasta por anos, por dias, por semanas. Mas talvez você chegue aqui hoje carregando esse peso de pecado, e as pessoas olhando para o seu pecado dizendo: pecador. E é difícil levantar de novo. É difícil aproveitar, ver nessa diversidade uma oportunidade. Mas esse é o nosso objetivo hoje. É olhar para a vida de José, para ver as dificuldades de Ruth, ver as dificuldades de Davi, e ver que Davi, e no dia que ele foi esquecido, ele não se deixou, Deus lembrou dele. O dia que ele foi esquecido, Deus lembrou dele. Deus lembra de você todos os dias, em nome de Jesus, amém? Davi, ele não é compreendido, mas ele vai na coragem e na fé de Deus, e ele vai e vence o gigante. Ele pecou, e ele escreve o Salmo 51, dizendo: não tire de mim o teu Espírito Santo, mas renova em mim um espírito reto, para te alegrar. Que essa seja a nossa oração, um clamor a Deus de renovo, e que diante da nossa adversidade, Deus hoje nos dê muitas outras oportunidades, em nome de Jesus, amém. Queridos, o pastor Haroldo tocou num ponto muito interessante, de que a Igreja Católica Romana, cada seguidor, ele tem o seu santo. A Igreja Evangélica é o contrário. Cada discípulo, acha que é santo, embora o mandamento do Senhor é ser santo. Que nós, discípulos de Jesus, devemos ser santo como ele foi santo. Isso está correto. Mas o dilema da igreja, da nossa igreja, da igreja evangélica, da igreja cristã, é pensarmos que não apenas no além de ser santo, é que nós somos super-heróis. Que como os filhos de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus, nós somos além de santos. Nós somos super-heróis, super-crentes, superpoderes. A gente pode todas as coisas. Em Cristo Jesus a gente vence tudo. E a gente esquece a nossa humanidade, que enquanto nesse mundo, nós somos seres humanos. A vida de Jesus é esse modelo, embora não é o meu personagem, mas me veio agora isso. A vida de Jesus na terra é esse modelo para nós pensarmos a vida cristã. Jesus, enquanto na terra, tinha a natureza humana,
e a natureza divina, não é? Para mostrar para nós que enquanto nesse mundo é isso. E o dilema que nós olhamos a igreja e achamos que todo mundo é super-herói, e que a gente aguenta tudo no peito, na raça, na fé, e não é bem assim. É por isso que se a Carol conseguiu colocar para mim, tem uma música da cantora Ludmilla Feber, aquela canção Nunca Pare de Lutar. Olhe para mim essa letra, eu gosto muito dessa letra. Essa letra diz assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus, em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, uma mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Tem que ter umas palmas depois de uma letra dessa. É para o Senhor. Sabe o que está dizendo, gente? Essa letra, ela me veio à mente quando eu pensei no meu personagem, que é Elias. Eu quero convidar você para o texto de 1 Reis. Anote aí, porque é toda uma sequência e eu só vou ler uma parte do texto. 1 Reis 19, do 4 a 9. 1 Reis 19, do 4 a 9, eu vou ler um texto principal, que diz assim: Elias se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, não aguento mais. Eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? É o que diz a letra. Logo após uma vitória, às vezes somos confrontados com sentimentos de derrota, de desânimo, porque isso é humano. Elias, ele saiu do Monte Carmelo, do desafio dos deuses. Ele tinha acabado de confrontar sozinho 850 profetas malignos, mentirosos, de Baal e de Astarote. Teve uma vitória imensa, uma grande honra. E aí Jezabel, a rainha, fica sabendo do episódio e coloca uma perseguição sobre ele. Ele sai desesperado, cansado, e ele chega num nível de esgotamento, logo após uma vitória. Quantos nós, depois de darmos testemunhos, de pregarmos, de cantarmos, de ministrarmos, de momentos maravilhosos com Deus, a gente passa por situações de esgotamento, que a gente diz: Senhor, eu não aguento mais. E às vezes isso vem com pesar para nós, porque lá dentro de nós a gente não quer dizer isso, porque a gente é cristão, a gente é crente, crente raiz, não é? A gente é servo de Deus, mas também a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, que nós temos uma humanidade, que mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo orando e descendo fogo do céu, e Deus nos honrando, nós somos seres humanos. Em algum momento, o cansaço, o desânimo, o contra-ataque do mal, ele vem sobre nós. Mas é como diz a canção e diz o texto, não é? Que a gente não pode parar. E é isso que Deus chega para Elias e diz: o que você faz aqui, rapaz? Não pare. Você está cansado, eu sei que você está cansado. Você está esgotado, eu estou vendo você. Eu sei que você está esgotado. E depois tem todo o processo de Deus alimentá-lo e assim por diante. Por que Deus preparou esse culto? Por que Deus nos escolheu para estarmos aqui? Todos nós temos uma história de cansaço. Você está aqui porque você com certeza se identifica com um desses personagens que nós estamos citando aqui. Quem sabe hoje você está dizendo: eu estou cansado, Senhor. Eu estou cansada, meu Deus. Eu estou esgotada. Eu estou esgotado.
para mim não tem mais saída. O Deus de Elias é o Deus que está aqui nessa igreja. E Deus está dizendo para você que há uma possibilidade. Que Ele trouxe você aqui para dizer para você, enquanto você está olhando, e como bem disse a pastora, está tudo cinzento, está tudo escuro, você não vê saída, mas Jesus é aquela luz. Ele diz: eu sou a luz, se alguém estiver em mim, não vai andar em trevas. Sabe aquela luz que a gente diz, odagem popular, que tem uma luz no final do túnel? Sim, existe uma luz no final do túnel, e essa luz chama-se Jesus Cristo. Essa luz que aparece no meio da escuridão. Eu quero dizer para você que, em meio ao nosso cansaço, os nossos desânimos, nossas dificuldades, que é normal passarmos por isso, existe a intervenção divina. Na vida de Elias, o próprio Deus, ele veio intervindo ali. A sua vinda a esse lugar nesta noite é uma intervenção divina. Essa pessoa que está nos acompanhando agora, ao vivo, e vai acompanhar esse culto depois, assistir essa pregação e essa ministração, é um instrumento de Deus, como uma fala para você, dizendo para você que existe saída, que existe esperança, que pensar na morte, querer a morte, não é a solução única para a sua vida e final, é a primeira possibilidade. Não. A possibilidade é você olhar para Jesus, olhar para o Senhor, e Deus sempre vai intervir na nossa vida. Eu quero dizer para você que a sua vida nesse lugar tem sido uma intervenção divina, e Deus está dizendo para você: o que você está fazendo? Você está pensando em parar? Você está parado? Está desistindo? Você está flertando, brincando com a morte? Você está brincando com o desânimo, ou está se deixando levar por ele? Deus está dizendo: o que você está fazendo? O seu lugar não é no deserto. O deserto é só um lugar de passada. O seu lugar é na terra prometida, é na presença de Deus. É por isso que você está aqui. Você vai passar pelo deserto com Cristo Jesus como seu ajudador. Deus te abençoe. A Ele toda a glória. Sabe, queridos, que mesmo diante das nossas dificuldades, José foi lançado numa cisterna, num poço. Os sonhos de Deus pareciam que não iriam acontecer. Ruth foi uma mulher que perdeu tudo, perdeu o marido, teve que recomeçar e recomeçar do zero, sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma condição financeira, mas escolheu por recomeçar. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve que lidar com as culpas. E Elias também. De certa forma, Elias viu todo o poder de Deus manifesto no Carmelo, e tudo o que Deus fez antes. Só que diante do dia mau, diante do dia difícil, às vezes a gente acaba esquecendo o que Deus já fez. E a gente precisa puxar pela memória e lembrar do que Deus já fez. Você consegue lembrar nessa noite o que Deus já fez por você? Quantas vezes Deus já te livrou? Quantos milagres Deus já operou quando não haviam possibilidades humanas? E é muito difícil é muito fácil, na verdade, muito fácil a gente esquecer do que Deus já fez diante da nova dificuldade. Como é fácil da gente esquecer e maximizar aquela situação, foi o que Elias fez também. E falando acerca das culpas, queridos, a gente vem de uma cultura que a gente acaba trazendo, não conseguindo lidar com as culpas. Porque as pessoas condenam, como disse o pastor Arnoldo, até hoje nós condenamos a Davi, né? Muitas pessoas condenam, olham ele como aquele homem que pecou e esquecem daquele homem que foi segundo o coração de Deus. Mas nós sempre atribuímos uma causa
uma consequência para aquilo de ruim que acontece na nossa vida. A gente sempre diz assim, mas o que que tu fez? O que que tu fez para merecer isso, Pedro? Hoje fizeram essa pergunta. Sim. Eu queria fechar, Para estar passando por isso, né? porque a gente costuma fazer isso, né, queridos? A gente faz isso às vezes conosco, a gente se autopune, porque isso é autoflagelo, e a gente vem numa cultura que se autoflagela, que se pune. Se eu fiz alguma coisa errada, se eu estou sofrendo alguma coisa por consequência de algum erro, de algum pecado, e a gente não consegue lidar com a culpa. A gente não consegue lidar. Como disse a pastora Rose, hoje nós fomos fazer uma visita para uma pessoa muito querida, uma pessoa que nós amamos muito e que está passando por uma dificuldade na área da saúde, está passando por uma enfermidade, uma pessoa jovem, bonita, que tem toda a vida pela frente, com uma profissão excelente. Só não vou citar nome para não expor, não falei para ela que iria falar. Mas ela disse assim para nós, por que eu estou passando por isso? No início da minha condição de enfermidade, eu fiquei me perguntando, o que eu fiz para merecer isso? Aonde foi que eu pequei? O que eu fiz? Quando vem o dia mau, a gente fala assim, né? Mas Deus, por que essa punição? Sabe, pastora, é tão importante a gente estar com pessoas onde vão nos ajudar com palavras especiais, com palavras de ânimo, palavras onde a gente precisa ouvir exatamente o que Deus quer. Por isso de estarmos na igreja. Por isso que viemos à igreja. Não é simplesmente eu sair de casa e colocar um bom perfume e uma boa roupa para vir à igreja. E sim, para nós estarmos fortalecidos para estas respostas, né? Para o que nós precisamos ouvir. E o nós é todos, né, pastor? Nós temos os dias maus, ruins, assim como ela, né? Sim, amados. E sabe que agora a pastora Rosa estava falando, eu estava lembrando aqui que por isso que a gente não pode apontar o dedo quando o outro está na dificuldade. Ninguém está aqui para julgar ou condenar. Sim. Ninguém está aqui para dizer, olha, tu está passando por isso. Os amigos de Jó, né? Fizeram todo ali uma tentativa de explicar a situação, o sofrimento de Jó, e condenando e apontando. E às vezes a gente se coloca nessa mesma condição quando olha para o outro. Ah, tu deve estar passando por isso. O que tu fez? O que tu disse? É causa e consequência, né? Você pecou, tem que vir consequência. Sabe o que eu respondi na hora para essa pessoa hoje pela manhã, quando ela disse, por quê? Na mesma hora o Espírito de Deus me trouxe aquela passagem lá de João, onde Jesus está ali com os discípulos e levam para ele um homem cego de nascença. Vocês lembram dessa passagem? E aí os discípulos perguntam, o que os discípulos perguntam para Jesus? Mestre, quem pecou? Quem pecou? Foi pai, foi mãe, foi a família, foi ele? Como que uma criança que nasce vai ter pecado? E aí Jesus, na mais alta e nobre sabedoria dos céus, ele diz, ninguém pecou. Jesus desconstrói esse conceito de causa e consequência. Sabe, Jesus desconstrói, Jesus diz, ninguém pecou. Isso está acontecendo, isso aconteceu na vida dele para que se manifestasse a glória do Pai. Aleluia. Para que se manifestasse a glória do Pai. As nossas dificuldades são para que se manifeste a glória do Pai, a glória de Deus. O nosso dia mau, o nosso dia cinza, o nosso dia preto e branco, o nosso dia sem cor, é para que se manifeste a glória e a presença de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Amados, e na vida de José ainda, não bastasse a humilhação, a prisão, a injustiça, a vergonha, ele precisou de um momento do perdão, né? Ele precisou
confrontar e reencontrar os irmãos, olhar para aqueles irmãos, um por um, porque ele queria muito ver o pai. E a condição de Deus para que ele visse o pai novamente, para que ele olhasse nos olhos de Jacó novamente, seria perdoar os irmãos. E às vezes, queridos, é tão fácil na teoria e no discurso, quando viemos para a igreja, quando nos entregamos para o Senhor, a gente entende, né, o conceito de perdão, que é uma decisão, e o quanto o perdão é libertador. Mas às vezes nós enfrentamos prisões, nós enfrentamos vergonhas, nós enfrentamos desemprego, enfrentamos escassez, mas não conseguimos liberar perdão, não conseguimos enfrentar o momento de liberar perdão. Mas se quisermos ver o Pai realmente, se quisermos ver a glória de Deus na nossa vida, se quisermos olhar nos olhos do nosso Pai, se quisermos andar com Deus, nós temos que ceder. E muitas vezes o nosso abatimento, o nosso cansaço são os nossos conflitos conosco e uns com os outros, principalmente dentro da igreja. Se você quiser olhar nos olhos de Deus, olhar nos olhos do Pai, você vai ver que na vida de José tudo aconteceu, mas o relacionamento dele com Deus foi intocável. Isto Satanás não pode tocar nunca. Ele disse: eu não pecaria contra o meu Deus. E o Senhor se revelou a ele na prisão, no palácio, no poço, né? Em todos os lugares que ele estava, o Senhor esteve com ele, falou com ele e cuidou dele. Mas o ápice da ascensão de José, por que eu falei assim? Essa história de Jacó tinha José 17 anos, porque ele se torna a pessoa principal dessa história. O ápice da vida dele, da vitória dele, foi quando ele perdoou os irmãos e assim pôde novamente olhar nos olhos do Pai. Queridos, todas essas histórias que nós estamos relatando, o fator tempo está inserido aqui. As coisas não aconteceram do dia para a noite na vida desses homens. Toda a honra que Deus deu a Davi, a José, a Ruth, a Noemi, a Elias, isso não aconteceu da noite para o dia. O tempo, teve o fator do tempo aqui. Então às vezes a gente olha as situações hoje e a gente diz: mas onde é que está Deus que não está intervindo no que eu estou passando? Já se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Cadê Deus nisso? Sabe, Deus tem o tempo certo. E se você tem essas perguntas para Deus, por que não chegou ainda o seu tempo? Descanse em Deus. É certo que Ele vai chegar. Diga para o seu irmão: a sua hora vai chegar. Queridos, você sabe que no dia 7 de setembro eu estava lá em Belém do Pará, pregando para quase 8.000 pessoas. Em 97, há exatamente 22 anos atrás, eu estava agendado para pregar naquele congresso. Você viu eu falando lá. Em 97, antes de eu casar, não é? Eu estava agendado para pregar naquele congresso, que estava, não é, começando ali. Na época dava 1.500 pessoas, 1.000 pessoas. Era a época que dava aquele congresso. E surgiu ali uma perseguição, um levante, e eu não pude pregar naquele congresso. Eu fiquei muito chateado, entristecido, mas não pode ser. Não é? Você viu falando um pouco disso. 22 anos depois, olha que interessante. O congresso aumentou de 1.000, 1.500, eles chegaram agora a quase 8.000 pessoas. E 22 anos depois, eu estou pregando no congresso na qual fui impedido de pregar. Olha que interessante. O tempo, né? Passaram-se 22 anos para essa honra na minha vida. Você está aqui. E houveram situações na sua vida que lhe vieram como um atrapalho, não é? Mas você pode esperar. Eu quero que você guarde esta palavra hoje, grave esse dia. Que dia que é hoje? Dia 22 de setembro de 2019. Guarde esse dia. A sua hora vai chegar. Eu vou dizer para você, não vai precisar 22 anos como eu. E se precisar, vai vir. E vai esperar e vai vir. Mas quando vir, vai vir de uma forma extraordinária. Eu ia pregar para 1.500 pessoas, 1.200. Eu preguei para quase 8.000 pessoas. Quando a sua honra vir, ela vai vir dobrada em nome do Senhor Jesus. Quando o seu milagre vir, vai vir abundante.
oração. Pastora Luísa, pastora Rose. Depois dessa palavra, não. O pastor encerrou agora com chave de ouro, né? Tomara Não, que tem não você seja ainda para falar. 22 anos, né? Mas que seja menos. Eles disseram que eu tinha que falar sobre Paulo. Eu acabei fazendo a introdução, eu disse, mas eu nem preparei sobre o apóstolo Paulo. E o que falar sobre o apóstolo Paulo? Então abra a sua Bíblia aí. Lá em Filipenses, só para encerrarmos, Filipenses no capítulo 3. Isso, 3:13. Isso, pastora Rose pode ler. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Amém. 14. 14. Todos nós. Deu 13? O 13 não. 13 e 14. Ah, o 13 e o 14. O 13, queridos. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. O 14. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu e em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele teve grande propriedade em falar essa palavra, porque ele vivia, né? De perseguidor, ele se torna perseguido. Um homem que perseguia os cristãos, que participou da morte de Estevão, com certeza essa culpa devia assombrá-lo, e ele conseguiu lidar com tudo isso e entender que as coisas velhas ficaram para trás, que não se pode viver do passado, nem de culpas, nem de acusações, de falta de perdão, como disse a pastora Luísa, porque muitas vezes a gente vive com o coração amargurado, guardando a falta do perdão, sucumbindo não é a ira a palavra, mas na amargura, no rancor, no ódio. E muito disso, amado, muitas coisas nesse sentido, elas nos fazem parar. E a gente nem percebe que está parando por causa disso. Então, existe uma necessidade de deixar tudo isso para trás. Que você nessa noite possa deixar para trás tudo aquilo que já não edifica mais a tua vida. Se tiver que pedir perdão para alguém, saia daqui nessa noite, liga para a pessoa, marca um horário, vai lá. Se lhe faltar coragem para pedir perdão, abraça ela, porque um abraço significa perdão. Sabe, um beijo significa perdão, abraça, beija. Às vezes é pai e mãe que precisa do nosso perdão, às vezes é filho, às vezes é amigo, às vezes é um parente distante. Que possamos fazer isso, queridos. Sabe, isso é dar sentido para a vida. Isso é dar novo sentido para a nossa vida. Ai, queridos, essa vida com Deus, todos os dias Ele dá um novo significado, um novo sentido. Então que possamos deixar tudo que ficou para trás, lá no passado, lá atrás, e viver o presente realmente na presença de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Sabe, indo para o alvo, olhando para frente, para o futuro, e o nosso futuro é Cristo Jesus. O nosso futuro é nova vida com Deus. O nosso futuro é perdão, é paz, é alegria, é ânimo novo, é acordar de manhã e dizer: Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada, ontem foi difícil, mas eu sei que hoje o Senhor vai dar um novo sentido na minha vida. Ontem, Pai, eu chorei, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria pode vir pela manhã, e ela virá pela manhã. Amém, amada igreja? Essa é a nossa vida, essa é a vida do cristão. Ainda que chore, ainda que tropece, ainda que as coisas saiam da nossa organização.
Ainda que não tenhamos um plano B para aquela desorganização momentânea, desprogramada que acontece na nossa vida, Deus, Ele vai dar um novo sentido. É por isso que estamos aqui, queridos. É por isso que nos reunimos todos os domingos. Porque Deus tem dado um novo sentido todos os dias às nossas vidas. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga assim: deixa Deus dar um novo sentido todos os dias para a tua vida. Prossigamos para o alvo. Se coloque em pé. Oh, aleluia, Deus. Santo é teu nome, Senhor. Obrigada, pastora Rose, pastora Luísa, pastor Arnoldo, pastor Pedro, pela contribuição. Estou agradecendo.